Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Adriano Santos, falo aqui de Brasília. Para quem é novo, né, a gente não se conhece ainda, é um prazer. Sou leitor do livro já há uns 12 anos e hoje eu trouxe para vocês esse tema, o ajustador e a alma, que está baseado no documento 111. Queria agradecer aqui a presença de todos. Essa apresentação ela tem 42 slides, tentar aqui ser o mais sucinto possível e no final, para a gente ter um tempo de bate-papo legal, de perguntas e respostas, eu queria que vocês anotassem, se possível, as dúvidas de vocês, os tópicos que forem surgindo algum tipo de dúvida ou comentário, para a gente comentar no final, para não perdermos aqui muito tempo, né, com questões paralelas, mesmo dentro do estudo. Eu conto com a compreensão de vocês e muito obrigado pela presença. Amado Pai Celestial, estamos aqui nesse ambiente virtual, unidos em prol da busca do conhecimento que o Senhor nos disponibiliza. Queremos, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos abençoe com a iluminação da nossa mente, para que a gente possa sair um pouquinho melhor desse encontro e que esses ensinamentos sejam para nós fonte viva de alegria e de bênção na nossa vida e na vida daqueles que vivem ao nosso redor. E que eles nos ajudem também a nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, despertando em nós a certeza e a vontade de fazer a sua vontade aqui na Terra. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo bem-estar. Abençoe aquelas pessoas que estão faltando, Senhor, seja saúde física, mental, né, financeira, que o Senhor possa ajudá-las da melhor maneira possível e, se tiver ao nosso alcance, que o Senhor nos use para ajudar os outros também. Obrigado por tudo. Amém. Eu gostaria de começar aqui dizendo que esse estudo ele é baseado no documento 111. Esse documento ele foi entregue para nós aqui, apresentado por um mensageiro solitário de Orvonton. A gente às vezes não sabe quem é essa personalidade, né? Aí eu trouxe aqui essa parte do documento 23, que diz que os mensageiros solitários são o corpo pessoal e universal do Criador conjunto. São as primeiras e mais experiente ordem de personalidades mais altas do Espírito Infinito. Representam a ação criadora inicial do Espírito Infinito, atuando solitariamente no propósito de trazer à existência espíritos personalizados, solitários. Nem o pai, nem o filho participam diretamente dessa prodigiosa espiritualização. Esses espíritos mensageiros foram personalizados em um único episódio criador e o seu número é estacionário. Então, aqui para a gente ter uma noção da classe de seres que estão falando para nós nesse documento, né? Isso é claro que vai depender da fé de cada um no livro de Urântia, mas a leitura do documento 111, ela seria equivalente a você estar ouvindo de primeira mão um mensageiro solitário te ensinar diretamente. Então, isso é fantástico. Pelo menos eu acho isso muito fantástico. Entrando no nosso tema, a alma e espírito não são conceitos novos. Em nossa cultura, a gente já tem aí muitas culturas que conhecem esses conceitos, né? Como, por exemplo, os hindus tinham aí o conceito de Atman, que tem uma correlação com o espírito ajustador. Os chineses têm a figura do Yin e Yang,
que a alma seria alma e espírito, os egípcios, né, o Ka e o Ba. Eu pessoalmente acredito que esse documento ele seja um ponto-chave para a gente desenvolver a nossa fé na sobrevivência eterna. Então, ele nos mostra aqui um pouco mais aprofundado sobre o ajustador e a alma, e também um mecanismo para a espiritualização humana, né? E nos dá ferramentas para a nossa evolução e o nosso crescimento. O livro, ele fala que a nossa mente, ela é uma arena da escolha, né? E que, para a gente entender isso, né? Que a nossa alma, ela é uma criança no universo. E ela vai crescer, vai evoluir, vai amadurecer num processo gradual de transformação, né? Então, a nossa mente, juntamente com o ajustador do pensamento, ela vai gerar essa alma, né? Que é o nosso corpo, que nós vamos nos expressar além dessa vida humana na Terra. Então, a alma, ela não é nem material e nem espiritual, ela é um meio termo entre essas duas vibrações de energia. A alma, então, ela é moroncial. E, bom, a alma, ela não é uma realidade totalmente desenvolvida agora. Ela é potencial, né? Ela é possível de existir. É algo latente, suscetível de acontecer, né, de existir ou não. E para existir, ela vai depender das nossas decisões. As decisões que a nossa mente consciente toma em prol da vontade do Pai, em prol, né, do guiamento do ajustador. Então, essa correlação entre o ajustador e a nossa mente, através das nossas decisões, faz crescer e fortalecer a nossa alma. As nossas decisões, elas são a forma que nós demonstramos, né, a nossa fé, ou a nossa descrença, ou a nossa vontade de ir ao plano original de Deus, ou de negar, né? Nos conduz, assim, à vida ou à morte. E que decisões são essas, né? São decisões morais, decisões baseadas ali no que é bom, belo e verdadeiro, né? Então, aí ela assume um peso moral, porque se aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro, pode ser também mal, horrendo e falso, né? Então, elas são feitas na mente, essas decisões, né? Então, conforme o nosso uso da mente, nós estaremos aceitando ou negando a Deus, né? Está, como vocês podem conferir no documento. E aí o poder das decisões, ele está ali atrelado ao poder da vontade. Se você tem vontade de algo, você vai tomar decisões favoráveis a esse algo que é a sua vontade. Então, nós nos identificamos com o espírito à medida que a gente cria empatia com os ideais do espírito e nós conseguimos ali nos moldar cada vez mais à vontade do espírito. E isso tudo vai ser ali contrabalanceado com as nossas necessidades, vontades e tudo que são demandas de uma vida material, porque a gente está no tempo e no espaço, né? A gente não consegue muitas vezes fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é capaz de a gente fazer a busca, né? A gente tem que tomar decisões. E assim isso vai concorrer muitas vezes com as nossas demandas diárias. A soberania da vontade humana
né? Versus a transformação do caráter. Muitas vezes, mudar, né? Eu me deparar com algo novo e mudar a minha forma de pensar, o meu caráter, é algo que vai depender uma rendição do meu caráter, rendição da minha vontade, para que eu possa subir um degrau a mais na evolução. Então, a grosso modo, a nossa mente ela seria como uma máquina de encontrar soluções para problemas, né? A gente pode dar um problema para a nossa mente, né? E querer essa resposta com sinceridade, que a sua mente ela vai trabalhar para te entregar aquela resposta. Ou seja, se você deseja com sinceridade encontrar o caminho de servir a Deus, você o encontrará. Da mesma forma também, se você, né, na sua mente, não quiser encontrar o caminho de seguir a Deus e buscar meios de fugir de Deus, a sua mente também encontrará uma forma para tentar fazer isso, né? Então, a nossa mente responde à nossa vontade. Tamanha a riqueza desse documento, pessoal, que cada um desses tópicos que eu levantei aqui já daria uma apresentação em si, em separado. Mas vamos nos focar aqui no que ele vai nos trazendo. Então, o livro fala, né, que o ser humano ele só não consegue a sua espiritualização por essas forças, né, a força do egoísmo, ou a preguiça, ou pelo pecado, né? Então, a gente, querendo, o Pai nos ajuda a realizar essa meta. Esse trecho do livro diz assim: a mente é um instrumento cósmico no qual a vontade humana pode tocar as dissonâncias da destruição, ou no qual essa mesma vontade humana pode trazer o tom das melodias sutis de identificação com Deus e da consequente sobrevivência eterna. O ajustador outorgado como dádiva ao homem, em última análise, é impermeável ao mal e incapaz do pecado. Mas a mente mortal pode, na verdade, ser torcida, distorcida e transformar-se no mal e no horrendo por meio de maquinações pecaminosas de uma vontade humana perversa e egoísta. Da mesma forma, pode essa mente tornar-se nobre e bela, verdadeira e boa, e grande, na verdade, de acordo com a vontade, iluminada pelo Espírito de um ser humano sabedor de Deus. Então, um texto muito claro, né, que nos mostra aí como que é esse mecanismo. Eu queria trazer também para vocês um esquema ilustrativo, né, da forma como eu entendo isso. Então, eu tenho aqui essa figura do cérebro para representar a nossa mente. É claro que aqui é só a parte física, né, do nosso cérebro aí, não é a nossa mente. A nossa mente roda no cérebro, mas aqui é uma forma de representar. Então, nós teríamos ali uma portinha com algo aí com o pessoal, pessoas festejando, né, e brindando, e de outro lado, uma outra portinha com um céu azul, meio que como se fosse um convite para algo transcendente. E eu não quero aqui, pessoal, dizer, né, com isso, que não devemos nos alegrar, nos festejar, assim, comemorar. Não é isso, né? Essas imagens, elas representam as nossas buscas, os nossos ideais, né? Então, seria o aqui e agora versus o que é eterno. Os prazeres da carne, né? As nossas escolhas temporais do prazer momentâneo versus as escolhas mais elevadas a longo prazo, né? E muitas vezes movidas pela fé, né? Então, o que acontece? O livro diz assim, né? Que é uma passagem bíblica também. Onde está o seu tesouro, lá também está o seu coração. Então, onde está a sua vontade, onde está o seu apreço, né? Ali está o seu coração. Então, nós podemos perceber que o problema é o lugar
que as nossas escolhas têm no nosso coração. Isso se relaciona com as nossas preferências, né? Com as nossas predileções. Aquele mandamento que Jesus falou, né? Amar o Pai em primeiro lugar, né? Com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Então, assim, significa que o Pai e as realidades espirituais estariam em número 1 nas nossas predileções, né? Um exemplo disso seria, eu amo ir ao shopping, né, com os meus amigos, mas prefiro aprender de Deus em um grupo de estudo espiritual. Seria um exemplo bobo disso, que a gente pode colocar assim de maneira prática. Então, continuando, o livro fala da natureza da alma, tá? E ele representa que isso, ele nos apresenta isso como sendo a alma, ela fosse confeccionada num tear cósmico, né? Onde o nosso ajustador do pensamento, ele é o tecelão divino. É ele que vai estar ali fazendo, né? Manipulando essa alma para que ela venha a existir. E para que isso aconteça é necessário 3 fatores, né? A nossa mente, o espírito ajustador e a relação entre a mente e o espírito, como a gente falou, né? As nossas decisões que são feitas na mente, colaborando com o ajustador. Quando surge a nossa alma, surge também uma mente intermediária, que seria a mente da alma, né? Que é uma mente moroncial, né? Intermediária porque ela não é nem material, nem espiritual ainda. E um potencial de evolução, né? Esse potencial de evolução, ele acontece na mente finita com a vontade de conhecer a Deus e na mente infinita de Deus com a vontade de conhecer e experienciar junto com o homem uma existência, né, evolutiva. Então, a vontade humana, ela vai gerar ali um contato criativo, né? Esse contato criativo, através das nossas decisões morais, é que vai dar o start e o prosseguimento para que essas coisas aconteçam. Agora, eu gostaria de apresentar esse próximo slide aqui. Observem o que temos nessa imagem, né? Então, aqui, o nosso cérebro é onde roda, né? Como eu disse, a nossa mente. Ele é um mecanismo capaz de tomar decisões. E essas decisões nos levam para um lado ou para o outro. A gente tem aqui, em vermelho, um ser humano, né? A metade de um ser humano, com esse símbolozinho aí da química, né? Que mostra que nós somos também uma energia material, química e física, né? Então, uma parte animal do ser humano, né? Que responde ali a hormônios e as condições de uma natureza física, que busca a sobrevivência de maneira animal, né? Um comportamento animal. Do outro lado, nós temos também a potencialidade dessa mente, né, representado pela parte azul, com uma cruzinha, que é para relembrar, aqui para nos remeter à parte espiritual, que é a possibilidade de espiritualização dessa mente. E a gente pode perceber que tem ali uma balança, né, para onde ela pender mais é onde as suas decisões estão te levando, né? Seja mais para o lado espiritual ou mais para o lado material, mais animal, né? Aí tem essa figura aqui embaixo, que seria um corpo animal com a cabeça humana. Isso representa bem essa captação dessa essência de verdade, né, que os egípcios tiveram, né? De perceber que o ser humano, ele é um corpo material movido, né, por energias químicas e físicas, mas com um potencial, né, humano e também divino, né?
A gente vai destrinchar um pouco mais dessa imagem nos slides agora. Aí o livro nos traz, né, qual o mecanismo de evolução da nossa alma, né? Então, a alma em evolução. Ele diz que os nossos erros humanos, eles podem atrasar a evolução da nossa alma, né? Que através do nosso livre-arbítrio, nós podemos até mesmo rejeitar as bênçãos que Deus traz para nós, inclusive a sobrevivência eterna. E que a nossa fusão com o Espírito ajustador, ela representa para nós uma escolha eterna e irreversível de fazer a vontade do Pai. Né? Quando nós nos fusionamos com o Espírito, significa que todas as possibilidades de escolha, de deversão desse projeto divino foram eliminadas da nossa vida. Então, a mente humana é a mente da alma e a mente superior. Né? A mente humana, ela estaria vibrando aqui de acordo com a matéria. A mente da alma, ela busca os ideais mais elevados que a mente superior vai ajudando a mente humana a captar, né? E assim a gente tendo cada vez mais as portas das possibilidades de se espiritualizar. Dessa forma, nossa alma se torna um embrião universal, né? E como eu já disse, a palavra-chave são as nossas escolhas, né? Tudo que nós escolhemos através da nossa mente. Né? Então, nós partimos do físico ao moroncial e do moroncial ao espiritual. Aqui, morôncia representa, né, essa matéria intermediária entre a carne e o espírito. Tá? Então, como que isso acontece? Através da coordenação dos significados, né, com os valores do espírito. Então, o que acontece? Valores, diferentemente, né, dos significados, né, que significados aqui, eles representam os conceitos e correspondem a conteúdos. Né? Os conteúdos, né, os valores, por sua vez, representam qualidades quantitativas de sentimentos supernos, né, relacionados com beleza, verdade, bondade divinas. Os significados estão relacionados com a compreensão feita pela mente, enquanto o valor se relaciona com a importância prática que aquele significado representa. Por exemplo, o amor, ele pode possuir o significado de uma forte afeição entre pessoas, né? Mas essa definição não representa o valor do amor, né? O amor, ele possui um valor divino, que é expresso no seu respeito, cuidado, ministração, serviço, perdão, compreensão. Então, uma coisa é o significado, outra coisa é o valor que ele tem e que ele traz. Prosseguindo, né? Essa evolução da alma, ela é um processo de educação, tá? Educação, aquisição de conhecimento, prática desse conhecimento, fazendo com que a sua vida se torne cada vez mais educada na capacidade de fazer a vontade do Pai, né? Assim que eu pude captar aqui esses trechos do livro, né? E aqui, nessa parte, ele diz assim: na carreira mortal, a evolução da alma não é tanto uma aprovação, é mais uma educação. Eu até grifei aí, né? Educação, sublinhei. A fé na sobrevivência dos valores supremos é o cerne do ato religioso. A experiência religiosa genuína consiste na união dos valores supremos e dos significados cósmicos, na compreensão da realidade universal. Então, aqui a gente já vê um dos motivos de existir uma revelação da verdade para a gente, que eu capto aqui como sendo uma forma de trazer para nós uma gama de significados que vão fazer com que a nossa mente compreenda também os valores do amor divino, do amor transcendental do Pai por nós.
Aqui, esse esqueminha, ele diz a respeito, ele não está dizendo a respeito da evolução humana, tá? Porque o próprio livro diz que nós não evoluímos do macaco. Não é isso que é a propósito dessa imagem, né? Mas ela se relaciona mais com um desenvolvimento íntimo, né, potencial do homem. Ou seja, a gente saindo de uma natureza mais animal, mais baixa, né, até a realização espiritual mais plena, mais elevada. Então, nós evoluímos quando adquirimos e aplicamos, né, esses conhecimentos com valores elevados. E para aplicar isso, nós temos que tomar decisões através da nossa mente. Jesus, ele é uma prova, né, uma forma de... ele sempre buscava aplicar a vontade do Pai, né? Então, conhecer e aplicar a vontade do Pai. Então, ó, o livro diz assim, na mesma medida, né, que a alma moroncial em evolução se torna permeada pela verdade, pela beleza e pela bondade, com os valores da realização e compreensão da consciência de Deus, esse ser resultante torna-se indestrutível. Né? Se não há sobrevivência de valores eternos na alma e evolução do homem, então a existência mortal não tem sentido e a vida em si mesma é uma ilusão trágica. Todavia, para sempre é verdade. Aquilo que começais no tempo, com certeza ireis terminar na eternidade, se valer a pena terminar. Essa parte aí que está sublinhada, né, na mesma medida, ela significa diretamente proporcional, né? Ou seja, aumenta um quando aumenta o outro, né? Ou então, eu posso entender que na mesma medida que a alma moroncial em evolução se torna permeada pela verdade, ou seja, quanto mais ela conhece a verdade, a beleza e a bondade, como valores de realização e compreensão da consciência de Deus, né? Esse ser resultante se torna indestrutível. Então, isso eu consigo correlacionar muito com o conhecimento, né? Com a importância do conhecimento. Então, vejamos como podemos conseguir alcançar níveis espirituais, né, de existência. Aí vem o livro dizendo a respeito da nossa vida interior, né? E ele vem falando que o reconhecimento, né, é o resultado das nossas impressões sensoriais com os padrões de memória, né? Isso até a nossa ciência, ela explica, né, que a gente consegue compreender as coisas de acordo com o que já está na nossa mente ali, o conjunto de ideias que a gente já tem daquilo. Essa compreensão, ela seria uma integração organizada, né, do reconhecimento a uma rede de princípios que já estão na nossa mente. Então, os significados, eles seriam ali derivados de uma combinação entre o reconhecimento e a compreensão, né, gerando para nós os significados, né? São significados que existem apenas no mundo interno da pessoa, né? No mundo interno, né? E são unicamente, e não unicamente, né? No mundo sensorial e material. Então, no mundo sensorial e material, os significados não existem, né? E o livro diz que os avanços da humanidade, eles acontecem todos, né, no mundo interno, né? E não há evolução verdadeira, né, quando os interesses da humanidade estão relacionados a buscas materialistas do mundo sensorial exterior. Né? Ele vai continuar explicando isso aqui, que eu acho interessantíssimo e importantíssimo para nós, né? Quando ele diz mundo interior e mundo exterior, ele está se referindo a um conjunto diferente de valores, né? Os valores do mundo interior são diferentes do mundo exterior, né? E ali o livro ele aponta para os riscos de uma vida puramente
baseada no mundo exterior, no mundo puramente sensorial, que busca apenas o aqui e agora, né? Ele diz assim, qualquer civilização está em perigo quando 3/4 da sua juventude aderem a profissões materialistas e devotam-se à busca de atividades sensoriais do mundo exterior. A civilização está em perigo quando a juventude negligencia o seu interesse pela ética, pela sociologia, o melhoramento da raça, né, que o livro traz como eugenia, a filosofia, as artes e a religião e a cosmologia. Ou seja, que são matérias mais interiores, que nos levam ao nosso desenvolvimento intelectual e reflexivo, né? Então, os riscos dessa negligência, né, pela busca do conhecimento e pela interiorização íntima, né? Então, assim, muitas vezes o ser humano vive de uma forma hedonista e sem propósitos mais interiorizados. O livro está dizendo que isso é um grande perigo para a humanidade. A segurança encontra-se nos modelos originais, né? Ele diz assim, apenas nos níveis mais elevados da mente supraconsciente, à medida que esses níveis impõem-se ao reino espiritual da experiência humana, podeis encontrar esses conceitos mais elevados, relacionados a modelos originais efetivos, que é o modelo que o Pai nos traz, né? O modelo que vem de Deus, o modelo original. Que irão contribuir para a construção de uma civilização melhor e mais duradoura. Ou seja, não adianta os nossos avanços tecnológicos sem a gente se pautar pela imitação desses modelos originais, né? Então, a vida interior, ela está correlacionada com a nossa felicidade verdadeira e também com o desenvolvimento da felicidade e do progresso da nossa sociedade. Não estou dizendo progresso material e físico, estou dizendo progresso qualitativo, né? E não só um progresso, carro voador, desenvolvimento de vacinas ou de métodos da medicina, não. Estou dizendo a sociedade se desenvolver de forma interna e mostrando isso cada vez mais em suas decisões morais favoráveis à verdade, beleza e bondade. E isso, como consequência, criando cada vez mais cidadãos capazes de sobreviver, né, a essa vida física. Então, o foco seria no mundo interior, né? No mundo criativo, onde nós podemos criar uma realidade boa, perfeita e agradável, bela e verdadeira, né? E nós podemos escolher como será o nosso mundo interior. Bom, isso aí não precisa nem explicar, né? A gente pode escolher como vai ser o nosso mundo interior. A gente pode escolher como que vai ser as nossas... o que a gente quer colocar para dentro de si, o que a gente quer priorizar. E ali tem as ideias versus os ideais, sendo que as ideias, elas estariam mais correlacionadas com o mundo exterior e os ideais mais correlacionados com o mundo interior do homem, né? Os ideais é a busca pelos valores eternos que levam o homem à sua interiorização e crescimento e levam a sociedade ao desenvolvimento da maneira correta e eficiente, e as ideias buscando ali o desenvolvimento do homem como desenvolver bons cientistas, desenvolver bons métodos de medicina, bons métodos de transporte, bons métodos de comunicação, e assim sucessivamente, sem dar a devida atenção para o desenvolvimento interno, né? E essas escolhas que o homem faz, ela traz consigo
consequências, né? De maneira que as escolhas sábias, elas trazem uma colheita e as escolhas tolas também trazem uma colheita, né? O livro fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Bom, as ideias, elas podem ter origem nos estímulos do mundo exterior, como eu falei, né? Mas os ideais, eles nascem apenas nos reinos criadores do mundo interior. Hoje, as nações do mundo estão sendo dirigidas por homens que têm uma superabundância de ideias, mas uma grande pobreza de ideais, né? Essa é a explicação para a pobreza, para o divórcio, a guerra e os ódios raciais. Então, olha só, ele está dizendo aqui para nós que é a busca apenas pelo temporal, pelo que é exterior, que também é importante, mas a negligência dos nossos ideais, da espiritualização da mente do homem e a busca pela o modelo original que é Deus, que leva o homem a desenvolver mais apreço pelo aqui e agora do que pelas metas que transcendem o tempo, né? Imagine só como seria a nossa sociedade se as pessoas elas se pautassem mais as suas decisões pensando em como elas podem se tornar mais parecidas com Deus do que como elas podem dominar umas às outras pela tecnologia ou desenvolvimento de outras coisas. Então, assim, isso é que é o que eu entendo, né, dessa parte aqui do livro. Então, quando a criatividade volta-se para a destrutividade, aí nós estaremos, né, face a face com a devastação do mal, do pecado e da opressão, da guerra e da destruição. Nossa mente, ela é uma máquina de resolver problemas. Se eu a coloco para resolver o problema de como me tornar mais parecido com Deus, ela vai trabalhar para isso. Se eu a coloco para resolver um problema de como eu posso eliminar uma grande massa de gente, ela vai trabalhar para isso. Eu vou conseguir desenvolver uma fórmula que vai fazer uma destruição em massa. Tudo depende da nossa vontade, de onde queremos chegar. Dê a meta para a sua mente e ela vai te ajudar a chegar lá. Continuando aqui. Aqui a gente vê, né? O livro mostra para a gente que nós podemos chegar a qualquer uma dos extremos, ou para o bem, até nos tornarmos como Deus, ou para o mal, até nos transformarmos como horrendo, como aquele que se autodestrói, né? Ele mostra como uma solução, na verdade, única essa, a eliminação das outras escolhas, que seria a consagração da escolha no caminho de Deus. Você obrigar a sua mente a trabalhar em prol da sua espiritualização. E aí você faz uma consagração da sua escolha. Eu decido escolher a Deus e segui-lo, independente das outras oportunidades, né? E ele diz que a imitação de Deus é a chave da perfeição, né? Fazer a vontade é o segredo da sobrevivência e da perfeição na sobrevivência. Então, me parece, né, que os homens, como eu disse, estão preocupados demais em inventar coisas úteis, né, na nossa realidade material, e pouco preocupados em desenvolver a sua vida interior, né, sua potencialidade eterna. A busca pelo aqui e agora, pela satisfação, né, imediata, em detrimento do trabalho na eternidade, né?
esse trabalho na eternidade que requer confiança, fé, ou seja, trocar, né, o palpável, o detectável pelos sentidos humanos por aquilo que só podemos vislumbrar pela ótica da fé. Esse seria o ideal, né? Para nós, né, seres humanos, para a gente começar a se desenvolver da maneira correta, né? Então, o que aconteceria se os homens pensassem mais em ser como Deus e menos nas coisas e sensações imediatas do mundo material, né? Deixar de buscar o nem só, né, que seria nem só de pão vive o homem, mas também de pão, né? Mas de toda a palavra, de todo o conhecimento que vem de Deus, né? A pergunta que me vem à cabeça é como mudar essa situação, né, em mim e ajudar os outros também, né? Como despertar o meu interior idealista, né? E ajudar o meu irmão a fazer isso. E como o livro de Urântia pode nos ajudar nesse processo, né? Bom, eu sei que essa não é uma mudança rápida, né? E eu acredito também que os pais, né, aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento de uma criança, eles podem ajudar muito para fazer com que os seus filhos se desenvolvam e cresçam mais idealistas, né? Mais capazes de olhar para dentro de si. Vamos observar esse trecho do livro aqui, que vai falar sobre a vida interior. Ele diz assim: a paz nessa vida, a sobrevivência na morte, a perfeição na próxima vida, o serviço na eternidade, tudo isso é realizado em espírito desde agora, quando a personalidade da criatura consente, ou seja, escolhe sujeitar a sua vontade de criatura à vontade do Pai, pois o Pai já escolheu fazer com que um fragmento de si próprio se sujeite à vontade da personalidade criatura. Então, mesmo isso, é uma decisão consciente de eliminar as possibilidades erradas e falar assim: eu decido seguir a Deus, independente das outras possibilidades, né? Isso a sua mente pode fazer, né? E ele continua dizendo assim, né? Tal escolha da criatura não é uma rendição da sua vontade, é uma consagração da vontade, uma expansão da vontade, uma glorificação da vontade, um perfeccionamento da vontade, e tal escolha eleva a vontade da criatura do nível da significância temporal, né? Ou seja, o aqui e agora, ao estado mais elevado, em que a personalidade do filho criatura comunga com a personalidade do Pai Espírito. Vou pausar um pouquinho aqui o compartilhamento da tela, né? Então, aqui a gente encontra a resposta, né? Ou seja, a consagração da vontade, né? Das decisões, a fé em ação baseada nas decisões humanas corajosas de seguir a Deus, ir pela fé, decidir acreditar, decidir se doar, buscar o conhecimento de Deus e segui-lo. Diante de uma vida, né, onde a única certeza que temos é a morte física, né, diante de nós vai surgir ramificações do destino, né? Ou eu vivo uma vida como se cada dia fosse mais um passo que eu dou em direção à morte, e aí eu tenho que fazer de tudo para poder aproveitar o máximo o resto de tempo que me sobra, ou eu vivo uma vida como se cada dia fosse uma oportunidade para me espiritualizar e me tornar eterno. Olha só como são dois panoramas bem diferentes um do outro, né? Então, cada um de nós vai decidir, ou eu vivo o aqui e agora como se nada mais fizesse sentido, vou acabar mesmo, ou eu aproveito o tempo que eu tenho para fazer a vontade do Pai, tá? E
Assim você consegue a espiritualização da sua mente, né? Voltando a compartilhar aqui, então nós teríamos aqui o seguinte, né? Essa escolha da vontade do Pai é o achado espiritual que o mortal tem para ir ao encontro do Pai espiritual. Ainda que idades no tempo devam passar antes que o filho criatura possa de fato chegar à presença factual do Pai do Paraíso, essa escolha não consiste tanto na negação da vontade da criatura, não a minha vontade, mas a vossa seja feita, quanto consiste na afirmação positiva da criatura, é da minha vontade que a vossa vontade seja feita, né? Então, vejamos bem essa frase, né? A partir dela, nós podemos refletir, né? E eu gosto de refletir fazendo algumas perguntas, né? O que isso implica na minha vida? O que isso implica na nossa vida, né? É da minha vontade que a vossa vontade seja feita. A partir disso, que decisão eu tomo? Durante, né, a nossa vida, durante a minha vida em especial, eu fui treinado para ter esse nível de fé? Eu posso dizer que não. Se não fosse a busca que a gente faz, a gente não é treinado para ter esse nível de fé. A gente não é treinado, a gente não é educado para isso. Isso pode mudar, a gente pode educar nossos filhos assim. Podemos fazer agora em nossas vidas, né, algo que nos possibilite ter um mundo melhor lá na frente, né, com pessoas mais idealistas. E o livro fala que um problema do ser humano é esse paradoxo que existe, né, entre o animal e o humano, que pode se tornar divino, né? As vontades humanas, né, e necessidades humanas em frente aos ideais superiores, né? No documento, no tópico 6, o primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, muito dos problemas temporais do homem mortal advém da sua relação dupla com o cosmos. O homem é parte da natureza, ele existe na natureza, e ao mesmo tempo é capaz de transcender a natureza. O homem é finito, todavia, no seu interior reside uma faísca da infinitude. Essa situação dual proporciona não apenas um potencial para o mal, mas também engendra muitas situações sociais e morais carregadas de grande incerteza e de uma ansiedade considerável. É claro que vai engendrar tudo isso, porque eu estou ali lutando pelo que eu quero aqui e agora versus os ideais morais, né, que vão me elevar. Então, tomar essas decisões, às vezes, me colocam numa desvantagem competitiva, né? Seja em diferentes situações da minha vida. E isso vai causar ansiedade, vai causar incerteza, né? Mas é justamente isso que é caminhar pela fé. É fazer o certo sabendo que aquilo é certo, pagar as consequências de fazer o que é certo, porque fazer o que é certo gera mais consequências no mundo que a gente vive do que fazer o que é errado. Então, muitas vezes a gente tem que ser firmes e mantermos ali a nossa decisão, né, de forma viril e resoluta, né? Então, o que acontece, né? Essa nossa relação dupla com o cosmos, né, ela é essa geradora aí desse nosso, da maioria dos nossos problemas, né? Tem a vontade, mas, poxa, também tem uma vontade animal aqui, né, uma urgência humana, né? Então, assim, isso requer que o homem ele tenha uma coragem para fazer isso, né? E algo que pode o atrapalhar é o orgulho de si próprio, né? Das suas conquistas, né? Porque muitas vezes o homem ele constrói toda a sua vida, né? E ali a gente está dizendo que o homem construiu a sua vida. Eu quero me referir mais que ele construiu as coisas de valor.
o que tem mais valor para o ser humano é aquilo que ele constrói aqui, ó, as suas ideias, o seu desenvolvimento mental, aquilo que ele fez durante a vida, que criou o seu sistema de crenças, né? E que ele protege aquilo como sendo um tesouro de grande valor, né? Então aquilo gera um orgulho para ele. Esse orgulho de ter adquirido aquele conhecimento, de ter a sua segurança baseada naquele conhecimento, assim como os religiosos da época de Jesus tinham orgulho do conhecimento, das tradições que eles tinham, mas esses mesmos valores que eles construíram em cima daquilo se tornaram para eles uma barreira intransponível para que eles vivessem a graça de Jesus, né? Então, eles não desciam daquele pedestal que eles mesmos se colocaram por conta do orgulho que eles tinham de si próprios, das suas tradições, do seu conhecimento, né? Então, o que acontece? Isso seria deificar a sua própria consciência, né? Deificar o seu próprio, a sua própria gama de conhecimentos, né? E ali a gente se torna arrogante, muitas vezes, né? Jesus falava uma coisa, mas quem é você? Saber mais do que eu, que sou um mestre da lei? Né? Então, ele se torna arrogante, né? De querer saber mais, né? Falar assim, um exemplo prático, né? Eu não concordo com o livro, né? Eu não concordo com o que está escrito. Muitas vezes eu não concordo com o livro, ele não está nem baseado em uma leitura, né? Sistemática daquilo para entender o que ele está dizendo, né? Então, nós estamos, né, atrelados a essa natureza e temos a liberdade de seguir a Deus. Só que cada passo que a gente dá adiante, ele tem também que ser um passo que nos torna mais distante da natureza humana. Fazer as escolhas, né? O casal Andon e Fonta, eles tiveram que escolher deixar a sua progenitora e a sua tribo para não se misturar com aqueles genes mais fracos, né? Então, são decisões favoráveis a seguir a Deus, nos afastam da nossa natureza mais baixa, né? E aí surgem, né, as tentações do mal, o erro, né? E a arrogância do ego, ela muitas vezes vai fazer de tudo para que a gente defenda, né, a minha permanência aqui fazendo o que é errado e aquilo que é diferente da vontade do Pai, né, que é o mal. E eu encontro, se eu quiser, subterfúgios mentais para permanecer nesse estado de não mudança, né? Visto que a mudança ela gera um desconforto, né? Então, tudo que eu faço, né, que vai deturpar aqui, né, o finito, ele pode gerar ali o surgimento do mal, e o mal, quando é feito de maneira consciente, pode gerar ali o pecado, né? E o livro diz que é normal sentir, né, essa insegurança, pois já está claro, né, por tudo que eu falei, né? Nós somos seres humanos que vivemos através dos nossos sentidos, nos correlacionamos com a realidade através dos nossos sentidos. Tirar aqui um pouquinho a tela, né, para a gente começar aqui. Nós nos relacionamos com o mundo através dos nossos sentidos e, de repente, a gente descobre um sentido que é a fé e o Pai nos fala, me segue. E eu, muitas vezes, tenho que me guiar por um sentido que eu não tenho nem tanto conhecimento ou costume de seguir, né? Que é a fé. Então, o maior risco do ser humano seria justamente o orgulho, né? O orgulho do que eu já construí, que vai me impedir de caminhar pela fé com o Pai, porque eu não aceito o novo conhecimento que chegou para mim,
porque ele choca com os conhecimentos já estabelecidos e me tiram da zona de conforto, me colocando numa condição de tomada de decisão altamente desconfortável. Vou voltar aqui ao compartilhamento para a gente passar para os próximos. A gente já evoluiu bem, estamos no slide 21, tá? Vamos continuando aqui. Então, o paradoxo humano, né, ele diz o seguinte, né, nada é mais natural do que o homem mortal ser assediado por sentimentos de insegurança quando se vê inextricavelmente atado à natureza, apesar de possuir poderes espirituais plenamente transcendentes de todas as coisas temporais e finitas. Somente a confiança religiosa, né, que ele chama de fé viva, pode sustentar o homem em meio a problemas tão difíceis e de tamanha perplexidade. O livro reconhece que não é fácil a nossa situação de tomada de decisão em frente a esses problemas e perplexidades que são causados entre as escolhas morais e espirituais e as nossas vontades e necessidades humanas. Então, só para reforçar aqui, né, com o texto que está no livro, ele diz assim, né, de todos os perigos que cerceiam a natureza do mortal, né, do homem, natureza mortal do homem, e que ameaçam a sua integridade espiritual, o orgulho é o maior. A coragem é de muita valia, mas o egocentrismo é vangloriador e suicida. Uma autoconfiança razoável não é de se deplorar. A capacidade do homem de transcender a si próprio é uma coisa que o distingue do reino animal. O orgulho é enganoso, intoxicante e alimentador do pecado. É causador de decepções tanto para o indivíduo quanto para o grupo, uma raça ou uma nação. É literalmente verdade que o orgulho vem antes da queda. Parar de compartilhar de novo para a gente comentar isso aqui. Então, quando ele fala aqui de orgulho, é necessário a gente saber que tem uma forma positiva de se entender a palavra orgulho, né? Que, segundo o dicionário do Google, ele diz assim, né, que é um sentimento de prazer, né, de grande satisfação com o seu próprio valor, né, com a sua própria honra, né? E aquilo que se sente, né, de alguém que se tem orgulho, né? Isso seria semelhante ao seu amor próprio, né? Aquele sentimento de dignidade, né, de estima ou respeito que cada um, né, tem de si próprio, né? Porém, aqui no texto, a palavra orgulho, ele se refere a outro significado, né? Que ele é mais semelhante à altivez e que pode significar uma atitude de arrogância, de soberba, de intolerância e também está relacionada à vaidade, né? Seria a valorização que se atribui à própria aparência, né? Ou a qualquer outra qualidade física ou intelectual, né? Ou espiritual, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas por outros, né? Então, a palavra orgulho, ela pode ter essa conotação positiva, como a gente diz, ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que ela representa. Então, ela é um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Uma pessoa orgulhosa, ela mostra altivez, ela mostra soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Nesse caso, né, o antônimo do orgulho seria a humildade, tá? Para nós aqui. E como esse orgulho ele poderia alimentar o pecado, né? Como o texto ali diz, né? Então, eu visualizo isso o seguinte, quando a pessoa, né, por orgulho, ela luta voluntariamente contra a verdade, né,
contra a bondade, contra a beleza, por exemplo, eu sei que estou errado, né? Porque assim, a pessoa sente, ela sabe, o ajustador acusa ela que ela está errada. Mas mesmo assim, ela não volta atrás, né? Ela está agindo por orgulho, né? E isso pode fazer com que ela insista no erro de forma consciente e se torne iníqua, querendo ou não. Isso pode vir a acontecer. Então, vamos ver aqui algumas formas de expressão desse orgulho. Vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Quero relembrar aqui a importância de vocês anotarem as dúvidas para que a gente converse um pouquinho no final. A gente já está quase terminando, tá? Vamos aqui, então, para algumas outras características, tá? Então, para entender melhor o que é ser uma pessoa orgulhosa, eu vou pegar esses trechos aqui de uma matéria que eu encontrei no site da internet, né? Com alguns comportamentos, né, característicos de alguém muito orgulhoso, né? Então, uma pessoa muito orgulhosa, ela dificilmente ela vai admitir o seu erro. Todo mundo erra, menos ela, tá? Pedir desculpa para ela é uma missão quase impossível. Então, essa pessoa não desce do salto, não pede desculpa, né? Também não pede ajuda, porque ela está superior, né? Nunca tem a primeira atitude após uma briga, né? Ela precisa provar sempre que está certa. Ela se fere emocionalmente por pequenos motivos, né? Então, essa é uma das características de uma pessoa muito orgulhosa, né? Ela tem dificuldade de se arrepender pelos seus erros, né? Atribui sempre a culpa a outra pessoa, né? Se acha superior aos outros, né? E não sabe aceitar a crítica. Então, assim, no livro de Urantia, a gente tem um exemplo de uma personalidade muito orgulhosa, né? Ou seja, de várias, né? Mas os principais aqui, que são citados de maneira aberta, é o exemplo de Lúcifer e Caligastia, né? Então, vamos ver aqui o que diz aqui, tá? Pelo exemplo de Lúcifer. Será que alguém poderia me ajudar lendo isso aqui para mim, gente? Minha voz está bem, já um pouco fraca aqui. Se alguém conseguir me ajudar, seria ótimo. Posso ler, Alessandro? Adriano? Posso ler, Adriano? Muito obrigado. Sim. Ok. Muito difícil torna-se apontar uma causa ou causas exatas que finalmente culminaram na rebelião de Lúcifer. Estamos certos quanto a uma única coisa, e esta é: quaisquer que tenham sido as causas iniciais, elas tiveram a sua origem inteiramente na mente de Lúcifer. Deve ter havido um orgulho do ego, nutrido por ele próprio, a ponto de levar Lúcifer a iludir a si mesmo, de um modo tal que, durante um certo tempo, realmente se haja persuadido de que a ideia rebelde era de fato era para o bem do sistema, se não do universo. Quando seus planos haviam já sido desenvolvidos a ponto de levá-lo à desilusão, sem dúvida ele havia ido longe demais e o seu ego original, gerador da desordem, não lhe permitiria parar. Em algum ponto nessa experiência, ele tornou-se insincero e o mal evoluiu em pecado deliberado e voluntário. A prova de que isso aconteceu está na conduta subsequente desse brilhante executivo. A ele foi oferecida desde longa data a oportunidade clara de arrependimento. No entanto, apenas alguns dos seus subordinados aceitaram a misericórdia oferecida. Muito obrigado, Fernando. Então, a gente pode ver aqui o exemplo claro, né, do que a gente tinha comentado. Lúcifer ele se enquadrou ali em todas as características e ali ele não voltou atrás na sua ideia rebelde, mesmo percebendo, né, em algum momento ele percebeu que aquilo ali não era bom e ali ele se tornou insincero. Por que ele se tornou insincero? Porque ele teve que arranjar
algum tipo de ajuste mental para sustentar a sua crença de que aquilo ali era para o bem do sistema. Então, ele se tornou insincero, e isso fez com que ele evoluísse de um nível de pecador para um nível de iníquo, onde ele não consegue reconhecer o seu erro, e dessa forma ele não consegue se reconhecer como um pecador que necessita de perdão, então ele não tem arrependimento. Onde não tem essa porta aberta ao perdão, ele se torna imperdoável. Não é porque Deus não o perdoa, é porque ele simplesmente não aceita o perdão divino, né? E realmente, né, gente, é preciso muita humildade para admitir estar errado, né? Então, a gente viu que para Lúcifer foi oferecido perdão, mas seu orgulho não permitiu aceitar o seu erro, né? Demonstrar ali o arrependimento verdadeiro. O exemplo desse filho da luz, né? Ele nos serve muito como aprendizado, né? O ser humano, acima de tudo, ele precisa ser humilde para olhar dentro de si, né? Para ter ali a hombridade de, antes de julgar, por exemplo, o conteúdo do livro, de olhar o livro com sinceridade e não colocar assim, o livro está errado, mas peraí, deixa eu julgar aqui as minhas próprias concepções, né? E quando a gente faz isso, né, a gente não é envenenado pelo nosso orgulho. Então, o que acontece? Trazendo isso aqui em imagens, né, seria ali a exaltação do próprio ego, né? Trazendo em imagens o que a gente falou seria mais ou menos isso, né? A pessoa, ela é o rei de si mesmo, né? Aponta sempre para o outro, né? Então, o engano, né? Ele pode ser mais sutil do que imaginamos, né? E vocês sabiam que no meio dos seguidores mais íntimos de Jesus havia um que se destacava por seu orgulho exagerado? Talvez vocês nem se lembrem quem seja, né? Mas olha só esse trecho aqui, né, que fala sobre Natanael. Então, Jesus não deu ele próprio nenhum apelido a Natanael, mas os 12 logo começaram a referir-se a ele em termos que significavam honestidade e sinceridade. Ele era sem artifícios, e essa era a sua grande virtude. Ele era tanto honesto quanto sincero. Olha só, a fraqueza do seu caráter era o seu orgulho. Ele era muito orgulhoso da família, da cidade, da própria reputação e da nação. E tudo isso seria louvável, não fosse levado tão adiante. Natanael, contudo, era inclinado a ir aos extremos nos seus preconceitos pessoais. Estava disposto a prejulgar os indivíduos em função das opiniões pessoais delas. E não demorou a fazer a pergunta, mesmo um pouco antes de conhecer a Jesus: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, existe um remédio para o orgulho. E Natanael, né? Entretanto, ele não era obstinado, mesmo no seu orgulho. Ele era rápido em reverter os próprios pensamentos, uma vez que olhasse no rosto de Jesus. Então, o que acontece? Ele era orgulhoso, mas ele tinha a capacidade de se autoexaminar e perceber o seu erro e mudar. Não fosse isso, eu acredito que eles estariam dentro de sérios problemas, né? Então, esse orgulho, ele gera realmente um grande problema para o ajustador, né? A nossa condição humana, animal, né? Olha só o que diz o texto do livro, né? As raças humanas mais elevadas de Urântia foram miscigenadas de forma complexa. Elas são uma mistura de muitos componentes raciais e de genes com origens diferentes. Essa natureza composta dificulta excessivamente a eficiência do trabalho dos monitores durante a vida e aumenta definitivamente os problemas, tanto do ajustador quanto do serafim guardião após a morte. Essa condição humana, ela dificulta muito a espiritualização do homem. Vejamos esse relato que conta aqui, né, de um serafim guardião, né, contado no livro,
que fala das dificuldades que ele enfrentou com o seu humano. Aí eu vou pedir a ajuda de alguém de novo. Eu não estou dando conta mais de falar muito, não. Eu posso ler, meu irmão? Por favor, Gabriel. Eu vou ler. Muito da minha dificuldade deveu-se ao conflito interminável entre as duas naturezas do meu sujeito, a urgência da ambição em oposição à indolência animal, os ideais de um povo superior, trespassados pelos instintos de uma raça inferior, os altos propósitos de uma grande mente, antagonizados pelo impulso de uma hereditariedade primitiva, a visão ampla de um monitor perspicaz, contrafeita pela visão estreita de uma criatura do tempo, os planos progressivos de um ser em ascensão, modificados pelos desejos e aspirações de uma natureza material. Tem mais, tá? Vou passar aqui para o próximo. Os lampejos da inteligência universal, cancelados pelos comandos da energia química da raça em evolução, o impulso angélico, em oposição às emoções de um animal, o aperfeiçoamento de um intelecto, anulado pelas tendências do instinto, a experiência do indivíduo em oposição às propensões acumuladas da raça, as aspirações a que há de melhor, sendo obliteradas pela inconstância do pior, o voo do gênio neutralizado pelo peso da mediocridade, o progresso do bom retardado pela inércia do mal. A pujança da saúde neutralizada pela debilidade da doença, a fonte da fé poluída pelos venenos do medo, o manancial da alegria amargurado pelas águas da dor, a felicidade da antecipação desiludida pela amargura da realização, as alegrias da vida sempre ameaçadas pelas dores da morte. Obrigado, Gabriel. Então, pessoal, a gente viu aí a situação que é, né? Uma dupla relação com o cosmos mesmo, uma natureza animal lutando na arena da mente ali, e essa mente, ela ali tendo que decidir por vencer todas essas mazelas, né, humanas, né, que não são fáceis, né? Então, a pergunta que me surge é o que a gente pode fazer, né? E o próprio ajustador, ele dá essa resposta, né? Outra pessoa, se quiser também ler, eu gostaria que lesse aí para mim, por favor. Ou então pode ser o Gabriel de novo. Eu posso ler, se você quiser. Ângela, faz esse favor. Claro. Poderia eu aconselhar-vos a atender ao eco distante do apelo fiel do ajustador à vossa alma? O ajustador residente não pode parar, nem mesmo alterar materialmente a vossa luta na carreira do tempo. O ajustador não pode amenizar as durezas da vida enquanto atravessais esse mundo de trabalho extenuante. O residente divino pode apenas refrear-se pacientemente, enquanto lutais na batalha da vida, como é vivida no nosso planeta. Mas vós podeis, se quiserdes, enquanto trabalhais, lutais e suais, permitir que o valente ajustador lute convosco e para vós. Podeis, desse modo, ser confortados e inspirados, seduzidos e cativados, se apenas permitirdes ao ajustador
que ele constantemente vos mostre e ilustre os motivos reais, o objetivo final e o propósito eterno de toda essa difícil luta, montanha acima, contra os problemas banais do vosso mundo material atual. Que leitura maravilhosa. Muito obrigado. Por nada. Você pode continuar, Ângela, por favor? Tem mais uma parte. Posso, claro. Por que não ajustar o ajustador na tarefa de mostrar-vos a contraparte espiritual de todos esses esforços materiais extenuantes? Por que não permitir ao ajustador que vos fortaleça com as verdades espirituais do poder cósmico, enquanto estás lutando corpo a corpo com as dificuldades temporais da existência de criatura? Por que não encorajar o ajudante celestial a vos alegrar com a visão clara de um enfoque eterno da vida universal? Enquanto estáis meio cegos na perplexidade dos problemas da hora presente, por que vos recusais a ser esclarecidos e inspirados pelo ponto de vista universal? Enquanto vos debateis contra os obstáculos do tempo e vos afogais na névoa das incertezas que assediam a vossa jornada na vida mortal? Por que não permitir ao ajustador espiritualizar o vosso modo de pensar, assim, ainda que os vossos pés devam continuar pisando nas rotas materiais dos empreendimentos? Sim, obrigado. Dos empreendimentos terrestres. Então, pessoal, a gente vê aqui que ele está falando que a gente pode ajudar o nosso ajustador. E eu consigo fazer o link entre a consagração da minha vontade de fazer a vontade do Pai, a fazer a vontade do Pai, e a busca pelo conhecimento com esse texto que me diz aqui, né, justamente quando eu dou a oportunidade do ajustador me mostrar o ponto de vista universal. Eu consigo visualizar isso daquela forma em que, quando eu leio um texto, eu estou compreendendo aquele texto através da minha memória, do que já tem na minha memória, ou seja, do meu conjunto de conhecimentos que já estão na minha memória. Certa vez, Jesus falou para os seus discípulos da seguinte maneira. Ele falou assim: vocês erram porque vocês tentam compreender o que eu vos falo pela ótica do que vocês já sabem. Vocês têm que nascer de novo. Vocês precisam vir para mim como crianças, decididas a aprender, porque não tem como eu pegar o que está no livro e querer filtrar o que está no livro pelas minhas crenças, que eu já peguei de um tanto de outras religiões, e tentar entender. Ele fala, não, nasça de novo, ou seja, dá um reset na sua mente e aprenda do novo. Olhe do ponto de vista universal. Não olhe do ponto de vista de você como criatura que já fez cursos de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, aprenda novamente. Seja humilde a ponto de chegar aqui e se colocar numa condição de aprendiz do zero. Olha, eu quero aprender o que é o ponto de vista deles e não o meu. Eu quero entender o que ele quer dizer e não o que eu quero entender. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer, né, para conseguir isso que o revelador está dizendo. Ajudar o nosso ajustador. Olhar pelo ponto de vista dele e não pelo meu. Assim, Senhor, o que o Senhor quer me falar a respeito disso? E não tentar ler o livro, assim como acho que a maioria faz, eu mesmo fazia assim, buscando entender e comprovar uma crença que eu tinha, até o dia que eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão disso, deixa eu ver o que ele quer dizer, tentar entender pelo significado das palavras, pelo que está escrito aqui, e vamos tentar caminhar. Fez toda a diferença, né? Então,
Então, encorajar, né, o ajudante celeste a vos alegrar com a visão clara de um enfoque eterno da visão universal, né? Ser esclarecido e inspirado pelo ponto de vista universal, né? Isso, para mim, está correlacionado com permitir ao ajustador, a partir do momento que eu leio o livro de Urântia, querendo aprender o ponto de vista universal, eu estou permitindo ao ajustador espiritualizar a minha mente. Para mim fica claro isso e faz sentido com o que o livro está me trazendo, tá? Eu queria agradecer aí a Ângela, muito obrigado, Ângela, mais uma vez. Então, o conhecimento, ele passa a ter, para mim, uma significância maior, né? O conhecimento, né? Ele passa a ter uma significância muito grande, porque a gente está falando aqui de um processo de tomada de decisões, né? Ou seja, decisões corretas, né? Escolhas corretas está ligado à aquisição de um conhecimento, né? Imagine, né? Essas pessoas aqui, ó. Imagine essas pessoas que estão em questão aqui, se não tivesse conhecimento, né? Como elas tomariam essas decisões aí? Como que esse cara ele iria cortar o fio certo da bomba? Como que esses médicos saberiam qual que é o procedimento para fazer essa operação? Ou se tivesse conhecimento equivocado, né, na hora de tomar essas decisões? O importante não é só ter o conhecimento, é você se certificar que o seu conhecimento ele é correto também. Porque, de qualquer forma, tendo conhecimento equivocado, esse cara ali se explodiria, com certeza. E aqueles médicos poderiam levar a óbito aquele paciente, né? Então, a imperícia, ela mesmo que bem intencionada, ela nunca deixa de ter os seus resultados, né? E na nossa vida espiritual, nós também precisamos de conhecimento verdadeiro, para que a gente possa evitar as inexoráveis consequências da ignorância. E assim, um dos motivos, né? Esse é um dos motivos que eu tenho, né? Para que a gente tenha recebido o livro de Urântia, né? Olha só o que né? Então, assim, através dele, a gente adquire conhecimento verdadeiro, né? Olha o que o revelador diz. Na mesma medida que a alma moroncial em evolução se torna permeada pela verdade, na mesma medida, ou seja, quanto mais verdade, mais, tá? Diretamente proporcional, né? Pela verdade, pela beleza e pela bondade, com valores da realização e compreensão da consciência de Deus, esse ser resultante torna-se indestrutíveis. Eu posso entender também da maneira inversamente proporcional, tá? Quanto menos eu tenho disso, menos indestrutível eu me torno também. E ele diz também, a imitação de Deus é a chave da perfeição. Fazer a sua vontade é o segredo da sobrevivência e a perfeição na sobrevivência. Eu gostaria de falar isso mais uma vez. A imitação de Deus é a chave da perfeição. Fazer a sua vontade é o segredo da sobrevivência e da perfeição na sobrevivência. Olha o que diz esse outro texto. O nosso Pai não se esconde. Ele não se encontra em reclusão proposital. Ele mobilizou os recursos da sabedoria divina em um esforço sem fim para revelar a si próprio aos filhos, nos seus domínios do universo. Uma grandeza infinita e uma generosidade inexprimível estão ligadas à majestade do seu amor. Gente, isso não é belo demais, não? Vocês não conseguem ver esse esquema todo que foi formado de esclarecimento da nossa mente como uma carta enviada do Pai pelos seus mensageiros, entregue em nossas mãos, falando assim, filho, está aqui, luz para os seus pés. Você caminha aqui, seja humilde para aprender o que está aqui, aplique isso na sua vida e viva. Para mim diz isso, gente, não diz nada mais do que isso.
diz isso com clareza, com facilidade de entendimento, que está em português aqui. Quem sou eu para chegar e falar assim, mas o livro está errado, eu não concordo. Espera aí, calma, você está vendo, você está falando que quem está errado é um mensageiro solitário. Está vendo que é uma alta autoridade do Espírito Divino que você está falando que está errado. Será que você não está sendo arrogante a esse ponto de classificar um livro como errado e o seu orgulho como certo? Será que a gente não deveria fazer de uma maneira diferente, pessoal? Às vezes essas cutucadas doem, mas elas também são necessárias, né? Então, o homem, né, continuando aqui, o homem pode alcançar o amor de Deus sem fatos e pode descobrir as leis de Deus sem amor. Mas o homem não pode começar a apreciar a simetria infinita, a harmonia suprema, a excelsa plenitude da natureza toda inclusiva da primeira fonte centro, sem antes haver encontrado a lei divina e o amor divino, sem antes havê-los experiencialmente unificado na sua própria filosofia evolutiva cósmica. É um processo de estudar e educar a mente, gente. Não tem outro... eu não consigo visualizar uma outra forma de entender isso aqui, né? Dado o tamanho da grandeza, né, do conteúdo desse livro, eu concordo que provavelmente existe uma profundidade muito maior, né, à espera daqueles que irão mergulhar à procura da pérola de grande valor, né, na leitura devocional do livro de Urântia. Né? Por isso, né, ler o livro por si só já é uma decisão favorável ao crescimento e desenvolvimento da nossa alma. Só de você decidir, cara, eu vou ler esse livro todo, eu vou aprender o que está escrito aqui, eu não vou tomar decisões antes disso. Isso já é uma decisão muito forte que você faz mostrando ao universo que você quer realmente sobreviver. É verdade. Então, o homem pode alcançar o amor. A expansão do conhecimento material, ela permite uma maior apreciação intelectual dos significados, das ideias, dos valores, dos ideais. Um ser humano pode encontrar a verdade na sua experiência interior, mas ele necessita de um conhecimento claro dos fatos para aplicar a sua descoberta pessoal da verdade às demandas implacavelmente práticas da vida diária. E, para finalizar, né, o que eu aprendo com tudo isso, né? Eu aprendo que eu sou um ser misto, né? Que do mesmo modo, né, que eu estou atrelado às forças da natureza, eu posso vencer os limites do tempo. Eu aprendo que quando minha mente, né, coopera conscientemente com o ajustador dos pensamentos, a minha alma se fortalece e torna-se cada vez mais real. Eu aprendo que evoluir e espiritualizar a minha mente está relacionado a querer ser como Deus e a buscar meios para que isso aconteça. Eu aprendo que o mal e o horrendo são fruto de escolhas infelizes que nós humanos fazemos. Nós somos responsáveis. Eu aprendo que o meu ajustador quer a minha salvação através da educação da minha mente e alma. Aprendo que eu faço isso pela fé, com ajudas, né, que me foram dadas pelo meu amado Pai do Paraíso, a saber, o ajustador do pensamento, o anjo guardião, a revelação, né? E vocês, meus irmãos de fé, né? Aprendo que o orgulho é um veneno que pode me matar espiritualmente. Aprendo também que o antídoto contra o orgulho é olhar para o rosto de Jesus com humildade, e isso aqui está relacionado com ler o livro com humildade, pois Jesus foi o verbo que se fez carne, hoje o livro é o verbo que está nas nossas mãos, página a página. Tá? Sinceridade e vontade de mudar, assim como fazia Natanael.
Então, eu aprendo que eu posso consagrar a minha vontade a fazer a vontade de Deus, e quanto mais eu o conheço, mais fácil fica para minha personalidade fazer essa escolha. Aprendo também que posso conhecer mais de Deus, suas características, seus atributos, suas qualidades, seu amor, lendo o livro de Urântia, lendo a Bíblia, sim, também, conversando com pessoas espiritualizadas. O importante é sempre escolher a verdade e não deixar o orgulho me cegar. Então, agora eu queria abrir aqui também, né? E você, o que você aprende com tudo isso, né? Bom, eu queria agradecer a todos pela presença e trazer aqui esse aviso que sempre o pessoal fala. Nada substitui a leitura do livro. Leiam, muito mais do que ler. Estudem, busquem, deixar o seu ajustador te mostrar o que está escrito ali. E tente não filtrar aquilo pela sua gama de conhecimentos que já estão na sua cabeça. Fazendo assim, eu tenho certeza que a sua vida ela vai ser cada vez mais abençoada. Obrigado, pessoal, pela presença. Vou abrir aqui e aqueles que quiserem comentar são muito bem-vindos. Muito obrigada. Foi uma apresentação muito bonita. Parabéns, muito bom. Se eu puder Muito comentar. bom. Muito obrigada. Parabéns, Adriano. Muito lindo, viu? Parabéns, Adriano. Adorei. Muito bom. Então, cada vez que eu vejo uma apresentação ou estudo uma parte sobre o ajustador do pensamento, eu aprendo mais e mais. Porque nós temos esse corpo maravilhoso que nos foi dado para essa jornada aqui em Urântia. E Deus colocou esse fragmento dele, essa partícula de Deus dentro. E o que eu tenho feito ultimamente é, em todas as horas do dia, em tudo que eu estiver fazendo, estar consciente de que o ajustador do pensamento está dentro de mim. E isso tem feito assim, uma diferença muito grande, porque algumas coisas algumas atitudes, algumas decisões que eu tenho que tomar, eu não estou tomando só na parte material. Eu sempre penso, eu tenho uma fagulha de Deus dentro de mim, o que eu faço que seria melhor para esse corpo, sabendo que há o ajustador do pensamento. E tem me ajudado muito. Eu fui uma pessoa muito orgulhosa, crescendo, desde criança, mas era aquele orgulho de que eu não queria ajuda. Se você não me escolhesse primeiro, ou não quisesse fazer alguma coisa para mim primeiro, e você voltasse depois, ok, eu vou fazer, eu já não aceitava, e me machucou demais a vida inteira, isso é horrível. Então, tudo isso eu fui melhorando, eu fui cultivando, e estou no começo ainda nisso, não é tudo, não, tenho muito ainda para aprender, mas é maravilhoso estar consciente. Eu tenho usado, agora não, porque eu tomei banho antes da reunião e tirei, mas eu comecei a usar um bracelete simplesinho, porque toda vez que eu olho para ele, aquilo é para me lembrar. Para e lembre, o ajustador está dentro de você, e tem me ajudado muito. Muito obrigada, hein? Foi ótima a apresentação. Que maravilha, obrigado por você compartilhar com a gente. Eu acho que todos nós estamos lutando contra esse orgulho a cada momento, né? Então, assim, eu sei de uma coisa, ler isso, escutar isso, fortalece o nosso propósito. Quando você diz isso, que está lutando, né, contra o seu orgulho, porque hoje eu sou um pouco menos do que eu era antes, cara, isso é fantástico, porque muitas vezes não é fácil para uma outra pessoa passar por isso sozinho. Mas os exemplos de outros acabam, né, fortalecendo uns aos outros. E eu acho que a vida em comunidade, ela serve para isso, para que a gente possa realmente, né, se a gente for querer colocar em prática um ideal divino na nossa vida material de hoje, a gente precisa muito conversar uns com os outros, comungar uns com os outros,
para que a gente se mantenha firme, sim. Então, o seu testemunho, a sua experiência de vida, elas são fortificantes para nós. Pelo menos para mim. Eu gostaria de fazer uma consideração assim do que despertou aqui, te ouvindo, Adriano. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar pela clareza do que você trouxe e já assim despertando em mim também, né? Quando eu anotei aqui, não a minha vontade, mas a vossa seja feita. É da minha vontade que seja feita a vossa vontade. Então, aqui foi muito significativo esse momento, porque o que é possível, como é possível essa transição dentro de mim, né? De uma maneira honesta, de uma maneira humilde, aceitar que a minha vontade seja a vontade de Deus, e não uma anulação da minha vontade. Então, eu fico com essa situação dentro de mim, assim, a minha vida tem sido um aprendizado de como despertar essa vontade. E eu acho que aqui está, assim, na minha compreensão, o núcleo do que o livro de Urântia está contribuindo para mim. Porque nesse momento é quando eu consigo me ver preenchida desse espírito dentro de mim, né? Pelo conhecimento, pela compreensão. Você falou, né, que às vezes a gente, e eu estou me colocando aqui agora, às vezes eu trago a minha compreensão de outros lugares e a minha mente, ela fica buscando explicação e ela traz uma compreensão de vários lugares por onde eu andei, mas o que vai me ajudando a despir mais desse orgulho, né, adquirido pelo conhecimento, é realmente, assim, uma capacidade que a gente vai desenvolvendo, que eu tenho experimentado aprender, me observar diante de mim, diante da verdade, da percepção de onde eu estou enganada, aonde eu estou ignorante, né, ignorando. Então, eu me sinto, assim, sensibilizada. Se posso levar um aprendizado da noite e das noites que eu tenho ouvido aqui, é essa sensibilização, né? Porque quando eu sou capaz de estar um pouco mais diante aqui de mim, eu vou também aceitando mais, ouvir mais o que eu não conheço, o que é desconhecido, mas o que, ao mesmo tempo, está no universo, está no cosmos e está dentro de mim, como ajustador, sabe? Então é isso, é essa educação que eu vou conseguindo aprender para educar o meu ser, para que eu possa estar mais próxima desse ajustador interno, porque é interno, é tudo interno, né? Era isso. Muito obrigado, Yara. Olha, é muito interessante você falar. Você falando aí, você me fez lembrar daquela parte da apresentação que a nossa mente, ela é uma máquina de resolver problemas. Dê um problema para a sua mente e veja se ela não resolve. Queira aquilo, você vai ver se ela não resolve. Ela resolve. Pode ser o problema mais intrincado que for. Então, quando a gente se coloca nessa condição de querer a verdade, de querer se perfeccionar como um ser humano, um filho de Deus, um ser humano, filho do universo, uma pessoa que quer servir, o Pai, ele vai
isso está de acordo com a vontade do Pai. Então, por aí você já vê que a vontade criadora divina, ela já se expressa. Nós temos um potencial criativo também para destrutividade. Eu não diria que essa é a vontade do Pai, mas ela pode acontecer, porque nós temos no tempo e no espaço. Mas quando você une essa vontade criativa com a verdade, a vontade do Pai, a sua mente, ela rompe a barreira do tempo e ganha a eternidade e nada mais pode parar. E isso é um processo em que ele vai aumentar muito as nossas dificuldades puramente humanas, que estão ligadas com as nossas necessidades, com o nosso orgulho, com todas essas decisões que muitas vezes elas nos seguram num lugar de conforto, mas a partir do momento que você se expõe ao conhecimento, é como se você deixasse que o Espírito te fizesse vem, e você vai ganhando força para dizer sim a Deus, cada vez mais. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Então, a gente se fortalece, a Bíblia diz assim, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, olha aí que legal. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os testemunhos dos irmãos, isso é maravilhoso, isso praticamente está relacionado com abrir um portal de força universal sem precedentes. Isso pode mudar a humanidade, gente. Pode mudar a humanidade toda. Sim. Né? Se cada um de nós age assim, congrega assim e se posiciona assim diante da verdade, tem força contrária que é capaz de parar, não. Porque você está com Deus, Criador de todas as coisas. Muito obrigado aí pela sua participação. Quantos pontos aplicativos, né, irmão Adriano? Nessa apresentação a gente pode ganhar, né? A gente pode extrair, né? Muitos Infinitos, Gabriel. Infinitos pontos aplicativos. A nossa vida passa a ser um ponto aplicativo. Tudo que você vai fazer, quando você tem a consciência de que Deus ele habita em você, como a Ângela falou. Meu amigo, você viver com a consciência de que Deus está contigo, isso por si só já é a mais alta religião. Você já se ligou, né? Religião significa religar a Deus. Então, se ele está contigo, você já está ligado, você já está quase sendo um com ele. Imagina, tudo que a gente for fazer, a gente pensar, cara, Deus está aqui comigo, Deus está aqui comigo. É algo assim que vai nos ajudar, né, a tomar as decisões. É claro, a gente ter, como o livro disse ali nos últimos parágrafos que eu li, ter um conhecimento claro, né, do que é a filosofia universal. Então, se eu tenho esse conhecimento claro e graças a todo esse esforço divino, amoroso do Pai a gente tem, fica fácil, muitas vezes, para a gente tomar decisões baseadas na verdade, né? Na verdade, que muitas vezes a gente age com boa intenção, mas as nossas boas intenções, que são start para uma coisa errada, elas não deixam de ter a sua consequência. Então, mesmo assim, a gente é responsável por buscar ou não o conhecimento, porque estava ali diante de nós durante todo o momento, né? Vou dar a palavra aqui para o Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Olha, eu queria somar um entendimento do ajustador da alma e da mente humana, que é uma associação desses com as três fontes da realidade universal. Está falhando bastante, viu, Roberto?
O seu está falhando bastante. Se ele fosse a primeira fonte centro de... Vê se melhorou agora. Melhorou um pouco? É essa associação da Trindade no paraíso com o ajustador, a alma e a mente humana. Então, associar o Pai Universal com o ajustador e o núcleo absoluto da personalidade humana. Associar a alma moroncial com o Filho Eterno, que é o segredo dos espíritos moronciais. E associar a nossa mente humana com a terceira fonte centro da realidade, que é quem dota a mente. E aí eu tenho uma visão, no meu entendimento, do ajustador, da alma e da mente. Eu imagino como se fosse 3 esferas concêntricas, 3 fontes e centros, 3 membranas de um coração. E esse entendimento, ele me leva a uma atitude prática em relação a como me sintonizar com o ajustador, com a alma, como fazer isso, o que é exatamente em termos práticos a vontade de Deus. Eu busco a minha alma no centro da minha mente e o meu ajustador no centro da alma. Então, eu expressaria essa minha busca como buscar o meu centro. E eu associo a palavra centro com a palavra olho. No livro de Urântia, ele faz uma referência à conquista dos 7 círculos psíquicos. Ele diz assim: é a maior aproximação possível da mente humana com o ajustador divino. Aí ele diz: isso acontece quando você for capaz de ver a realidade como de um olho só. Olha só, então é como se o ajustador fosse o olho mais central. A sua mente, a sua alma fosse uma esfera, um olho mais periférico, mas as 3 realidades estão concêntricas, como se fosse um coração que pulsa desde o ajustador, passando pela alma até a sua mente. Então você sente esse centro dentro de você. É isso que eu queria transmitir, e que eu lembrei também desse entendimento quando a Yara ia falando sobre a busca no nosso próprio interior do ajustador. Então, a gente lembrar que no centro da nossa própria mente, que tem consciência, há uma realidade supramental que, quando ela se torna o controlador do pensamento, aí a coisa flui. Isso que eu queria somar. Obrigada, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Maravilhoso. E aí, pessoal, vamos fazer o sorteio do livro? Parabéns, Adriano, uma aula maravilhosa, cheia de ensinamentos, muito clara, muito leve, muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom. Obrigado, pessoal. Quem que faz? Vamos lá? Vamos lá, Neemias. Bora lá. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Bom, vou passar aqui então os nomes. Se eu deixar de falar o nome de alguém, dá um grito aí. Neemias, Adriano, Sueli, Ângela, César, Fábio, Fernando, Gabriel, Jorge, Lilian, Luciene, Mantovani, Márcia, Maria Oliveira, Marisa, Milton Alves, Ricardo, Rosana, Rosângela, Silvana, Sônia, Vera, Wesley e Roberto e Yara. Milton Santos Sandal.
Está faltando alguém? Não? Não. Então vamos sortear. Sueli. Não, eu passo Você a já tem o vez. livro? Eu já Você tenho já tem o livro. livro? Já tenho o livro. Eu passo a vez. Obrigada. Então, vamos lá. Segunda, mais uma chance em dobro, hein? Jorge. Uhul! Olha aí, Jorge. Poxa, até que enfim. Olha aí, parabéns. Já tem até para quem eu vou dar o livro. Parabéns, Jorge. Parabéns. Eu que agradeço. Quero aproveitar e convidar todos para a próxima semana, que a gente vai falar sobre os serafins guardiães. Oh, que legal. Nossa, olha só. Tá bom? Muito bom. Até a próxima, então. Foi parar. Até semana que vem. Boa noite, até a próxima. Parabéns pela É apresentação. maravilhoso também. Parabéns, Adriano. Boa noite. Boa noite, gente. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Sueli? Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Sueli? Jorge, depois me passa por WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp? Isso. Em qual é? Isso. É para ti, pessoal? Aham, isso, por favor. Tá, perfeito, então. Obrigada. Obrigado, Sueli. Tchau, pessoal. Parabéns, Adriana, de novo, tá? Muito bom.